Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os 12 apóstolos. Estudamos os primeiros 4 e agora vamos estudar o 5º apóstolo, Filipe. Em primeiro lugar, eu queria chamar a vossa atenção para que nós não confundamos este Filipe, apóstolo, com o Filipe diácono de Atos capítulo 8, aquele que evangelizou um alto oficial da rainha dos Etíopes, a rainha de Candace. Esse outro Filipe evangelizou, batizou, mas não é este Filipe apóstolo. Este Filipe nós vamos apresentá-lo lendo João capítulo 1, versículo 43, em que está escrito assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então nós já temos aqui alguns dados acerca deste apóstolo. Nós vemos que ele era de Betsaida, provavelmente andou na mesma sinagoga que os irmãos Pedro e André. Conheciam-se. E era um homem temente a Deus, zeloso, que conhecia a lei e os profetas, e com certeza que ele vivia também naquela grande expectativa de todos os judeus tementes a Deus, que viviam na expectativa de, na sua geração, aparecer o Messias e eles terem o alto privilégio de o conhecerem. Isso aconteceu com Filipe. Jesus aproximou-se dele e convidou-o a segui-lo. Disse-lhe apenas uma palavra: segue-me. E vemos que da parte de Filipe houve prontidão em seguir. Como isto é diferente de tantos a quem nós falamos, outros falam, acerca da pessoa maravilhosa que é Jesus. Nós o apresentamos como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que os pode levar a Deus, o único que os pode levar a Deus. E tanta sobranceria, olharem de cima para baixo, como que estejam a fazer um grande favor só em dar ouvidos durante alguns minutos àqueles que lhes falam acerca do Criador e o sustentador de todas as coisas. Lamentamos o facto. E, por outro lado, realçamos também a prontidão em acreditar da parte de muitos, nomeadamente de Filipe. A fé dele era uma fé alicerçada. Ele creu em Cristo, conheceu, falou com ele, com certeza que lhe fez perguntas e depois confrontou as suas respostas, o seu caráter com aquilo que Moisés tinha escrito e os profetas tinham falado. E deve ser assim, a nossa fé deve ser uma fé alicerçada na palavra de Deus. Deve haver nobreza espiritual ao conferirmos aquilo que ouvimos com a palavra. E mesmo quando nós falamos àqueles que não conhecem a palavra, muitas vezes devemos de fazer referência e devemos de fazer esta afirmação: a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Provavelmente ele era pescador como Pedro e André. E quando ele conheceu Jesus, houve uma prontidão em crer, uma prontidão em segui-lo, mas também uma prontidão em partilhar com outros o conhecimento. E este conhecimento do Messias que ele tinha acabado de conviver com ele e tinha acabado de crer. Então ele encontrou um companheiro, provavelmente um amigo, chamado Natanael, e a primeira coisa, e eu acredito que de uma forma eufórica, a primeira coisa que ele lhe diz como sendo uma grande notícia, era a notícia do dia, era a grande notícia da sua vida. Ele diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem falaram os profetas. Achamos o Nazareno, Jesus, filho de José. Portanto, encontramos o Messias prometido. Devemos de ter a mesma pressa em crer e também devemos ter pressa em partilhar. Ao longo dos anos, ao longo desta vida, desta carreira que já é longa, nos anos de vida cristã, eu tenho-me apercebido de uma coisa, até na minha própria experiência aconteceu isto. Convertemos-nos, deixamos os amigos que tínhamos, o seu círculo de convívio, de confraternização,
ganhámos novos amigos relacionados com a igreja, com o povo de Deus, e nada contra isso, mas perdemos a oportunidade e o privilégio de partilharmos a nossa fé com os nossos amigos, com os nossos companheiros que não conhecem Jesus. Perdemos-lo o contacto. Lembro-me de um companheiro de escola primária, que durante cerca de 50 e tal anos, eu nunca mais o vi, e tive notícias de que ele estava gravemente doente, e eu visitei na escola, portanto eu visitei, ele estava internado no Hospital de Gaia, e quando eu olhei para ele não se parecia nada com aquela criança, aquele adolescente que eu conheci na minha juventude. E eu lamentei o facto de, durante todos estes anos, eu não ter estado com ele. Ainda tive tempo de partilhar a minha fé, de lhe dizer que tinha conhecido Jesus. Passado poucos dias, ele partiu para a eternidade. Mas voltando a Filipe, ele encontrou resistência na parte de Natanael, quando ele partilhou esta grande notícia, esta grande novidade que tinha encontrado o Messias. Portanto, Natanael disse-lhe: pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa? E Filipe disse: venha e vê. E depois Natanael também conheceu Jesus, conheceu o Messias. Esta é a primeira referência. A prontidão em crer e a necessidade que ele teve de partilhar esse conhecimento do Senhor Jesus com outras pessoas. Apesar de encontrar resistência, ele não desistiu. Depois temos uma outra referência. Temos uma referência em João capítulo 6. Jesus está rodeado de uma grande multidão. E o dia vai passando, a tarde estava adiantada e homens já não cerca de 5.000, mais mulheres e crianças, podemos falar numa multidão entre 15 e 20 mil pessoas. E Jesus, em João capítulo 6, ele fala com Filipe e faz uma pergunta e diz: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Onde é que nós vamos comprar pão para esta multidão? Nós sabemos que Jesus fez esta pergunta para o experimentar. Era um teste, era uma prova. E nesta prova Filipe foi reprovado. Ele disse: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Por aquilo que nós conhecemos, portanto, Filipe provavelmente era uma espécie de administrador do grupo. Era aquele que fazia as compras. Judas Iscariotes era o tesoureiro, mas Filipe era o homem do protocolo, era o homem das compras. E então Jesus dirige-se a ele, e não foi por acaso. Foi para provar a sua fé, mas também para reconhecer o seu propósito e a sua missão no grupo. Mas, perante isto, Filipe, ele ficou como que impossibilitado de fazer qualquer coisa, incapaz, impotente, melhor dizer, ele ficou impotente de fazer qualquer coisa. Mesmo que nós gastássemos 200 denários. Ele provavelmente sabia quanto é que era o saldo e pensou: nós vamos ficar sem nada e mesmo assim vai caber só um bocadinho de pão a cada um. E se calhar alguns até nem a esse bocado terão acesso. Ele não se lembra de uma coisa naquela altura, e nós muitas vezes também não nos lembramos. Nós olhamos muito para a terra, temos um raciocínio meramente humano, esquecemos de olhar para o alto. E perante uma dificuldade, nós pensamos em termos terrenos, não damos espaço à fé, ao milagre. Na prática, não experimentamos o poder de Deus e assim erramos. E tantas vezes que isto acontece, perante uma dificuldade, nós vemos impossibilidade, nós vemos o impossível. Quando Jesus chegou a Betânia, depois de Lázaro ter sido sepultado havia já 4 dias, alguém disse: Senhor, já foi sepultado há 4 dias e o corpo já cheira mal. Mas nós vemos que Jesus levantou os olhos para o céu. E nós muitas vezes esquecemos, e Filipe esqueceu-se, de levantar os olhos para o céu. Se fôssemos ler a passagem paralela no livro de Mateus, no seu Evangelho, nós iríamos ver que alguém se lembrou que havia ali um moço que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega naqueles 5 pães e 2 peixes e levantando os olhos para o céu, deu graças e multiplicou. Mas Filipe tinha-se esquecido. Ele tinha-se esquecido daquilo que tinha acontecido em Canaã, nas bodas de Canaã.
que o Senhor tinha poder para transformar a água em vinho, e o fez. Ele esqueceu-se de que Jesus tinha poder para que naquele sítio ermo ele pegasse em pedras e as transformasse em pães. Mas ele parte dos pães, de 5 pães, e faz este milagre e alimenta com sobras aquela grande multidão. Não limitemos o Santo de Israel. Que cada um de nós possa dar espaço para o milagre de Deus, para a nossa impossibilidade. O último capítulo ainda não está escrito. Só fica escrito quando o Senhor escrever a última palavra e colocar o último ponto, o ponto final, na história da nossa vida e na história das nossas dificuldades e das nossas impossibilidades. Há uma outra referência, a última. Jesus está no fim do seu ministério. Mas antes, ainda de uma forma muito aligeirada, ainda vamos fazer uma outra referência. Filipe era de ascendência grega. Ele é o único apóstolo dos 12 que tem um nome grego. Os outros têm todos um nome hebraico. E apareceram ali uns gregos que queriam ver Jesus. Prosélitos, tinham ido para Jerusalém para adorar. E foram ter com Filipe. Mas Filipe, eu penso que ele tinha um temperamento e um caráter rígido. Ele tinha ouvido Jesus a dizer para eles irem só às ovelhas perdidas da casa de Israel, para não irem pelo caminho das gentes. E agora aparecem ali aqueles gregos e ele pede a colaboração de André para os apresentar a Jesus. Ele não queria arriscar. Ele era o homem do protocolo. Provavelmente não tinha flexibilidade como nós muitas vezes não temos. E quando tivermos dúvidas, agora entre a misericórdia e a justiça, optemos pela misericórdia. Quando nós tivermos dúvidas se devemos manifestar graça ou sermos legalistas, optemos pela graça. Agora sim, a última referência. Jesus está a falar acerca de ir para o Pai, que na casa do Pai havia muitas moradas. Ele estava a dizer, e ele já tinha dito que ele e o Pai eram um, que era o único caminho para o Pai, que ninguém poderia ir ao Pai senão por ele. E ele está já a falar de uma forma mais intimista, e a certa altura diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E Jesus estava já na última página, na última parte do seu ministério. E Filipe responde assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Está em João capítulo 14, versículo 8. Ele ainda não tinha entendido. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Nécios para entender, tardos para crer. Lembro-me que uma vez estava na minha consulta e um utente, alcoólico crónico, muito doente, e a doença dele consequência do consumo exagerado de álcool. E eu uma vez mais, já tinha tentado isso outras vezes, uma vez mais, eu pensei, vai ser desta. E eu, durante meia hora, usei todos os meus conhecimentos, toda a minha argumentação, a convicção, para convencê-lo em fazer um tratamento para que deixasse de consumir álcool. E no fim ele olha para mim e diz: eu não quero, eu não percebo, eu não. E nós muitas vezes, depois disto, depois de o Senhor nos ter falado tantas vezes por meio da sua palavra, ter falado por meio do seu Espírito ao nosso coração, e nós dizemos não. Depois de evangelizar durante meia hora que a salvação é por meio da graça, mediante a obra que Jesus fez, ao fim de meia hora alguns ainda dizem, e nós precisamos fazer alguma coisa para irmos para o céu. Eu digo: Senhor, não é verdade, e voltamos mais meia hora. Conhecer o Pai. Conhecendo Jesus, conhecemos o Pai, porque nele habita a essência, a plenitude da divindade. E Filipe ainda não tinha compreendido isto, mas nós sabemos que mais tarde compreendeu, cresceu, ele estava na escola, neste caso na Academia de Deus, porque o professor, o mestre, era o mestre dos mestres. Como é que ele morreu? Ele morreu apedrejado numa cidade da antiga Grécia, e a cidade chamava-se Hierápolis, uma cidade que era muito próxima da antiga Laodiceia. Diz-se que o seu túmulo está nessa cidade agora, que pertence à Turquia, e cidade que é património mundial da Unesco. Morreu como um mártir. E com certeza, nessa altura, ele sabia que ia para o Pai, que ia para Jesus,
Porque quem tem Jesus tem o Pai. Quem tem o Pai tem Jesus. Porque Ele e o Pai são um. Você nos abençoe. Amém.